dor. Caído em meio ao deserto, na escuridão, tudo parecia acabado, estava condenado a morrer. Foi quando eu encontrei o bom samaritano. Foi quando eu encontrei o bom samaritano. Deu-me nova vida, me fez vencedor, curou minhas feridas, deu-me seu amor, seu amor. Posso voar livremente para onde eu quiser. Posso cantar no horizonte com liberdade. Pois as feridas já foram saradas. Eu sarei meu voar para a glória. Em Cristo encontrei liberdade, com Ele seguro eu estou. Sou eu como um pássaro livre, pronto para voar. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor, aleluia! Posso voar livremente para onde eu quiser. Você também pode. A gaiola já foi aberta. Posso cantar no horizonte com liberdade. Pois as feridas já foram saradas. E eu sarei meu voar para a glória. Em Cristo encontrei liberdade, com Ele seguro eu estou. Sou eu como um pássaro livre, pronto para voar. Sou eu como um pássaro livre, pronto para voar. Aleluia! Você é um pássaro livre, igreja. Aleluia! Oh, louvado seja Deus! Vamos ler a palavra do Senhor? Aleluia! Se coloquem de pé. É o clamor pela família. Toda terça-feira, 8h30 da manhã, irmãos. Aqui mesmo na sede de Piraquara. Todos estão convidados a permanecer em nome de Jesus. Aleluia! Livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Para você que nos acompanha nas redes sociais, estamos aqui toda terça-feira de manhã,
porquanto não nos assentarmos à roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. Era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque ele mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém, igreja? Se assenta e exalte o Senhor com palmas de vitória. Irmãos, todos nós conhecemos a unção de Davi, a vida de Davi, a trajetória de Davi. Todos nós já ouvimos centenas de milhares de vezes essa mensagem, mas a palavra do Senhor se renova. E hoje eu quero falar para você sobre o tempo de Deus na nossa vida e a forma que Deus nos chama. Às vezes, irmãos, como a nossa irmã ali falou, trabalha, muda de horário, mas não deixa de fazer a obra do Senhor. Está sempre ali, fazendo a obra do Senhor. Deus nos chama, irmãos, não para nos acomodar. Ai, agora eu tenho uma obra, agora eu tenho que tal, eu vou me dedicar. Não. Quando Deus chamou a Davi, irmãos, Davi estava trabalhando. Ele estava apacentando as ovelhas do pai, sozinho no meio do campo. Lá ele adorava, lá ele orava, lá ele sentia a presença de Deus. Ainda que naquela época só os profetas e reis tinham o Espírito de Deus, mas Davi tinha a presença do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que ele era animoso, que ele tinha uma boa aparência. Irmãos, eu não estou falando por maldade, mas quando a pessoa não tem a presença de Deus, a aparência da pessoa é baixa, é ruim. Você olha para aquela pessoa, é uma sensação ruim, parece que o desespero está saltando para fora daquela pessoa. Mas quando nós temos a presença de Deus, o desespero não aparece na nossa vida. O mundo pode estar pegando fogo, o nosso semblante é tranquilo, está tudo bem, porque nós sabemos que existe um Deus que apacigua a tempestade, que cuida de nós em todos os momentos. Ei, igreja do Senhor, Deus te chamou para uma obra, Deus te chamou para um propósito, então se prontifique a fazer a obra. Não é porque Davi foi chamado que ele se acomodou. Não, agora Deus tem uma obra na minha vida. Não. E ele não sentou no trono de imediato. Ele voltou para o campo a apacentar as ovelhas do pai. Um rei, irmãos, com a unção de rei, ele volta para o campo a apacentar as ovelhas do pai. Mas aí já era diferente, porque nós vemos aqui que a partir daquele momento o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Davi já não estava mais só, Davi já tinha a intercessão do Espírito Santo de Deus na vida dele. Eu quero dizer para você que quando você é chamado para um trabalho, quando você é ungido para um trabalho, o Espírito de Deus se apodera de ti. Então valorize o Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele não é momento para descansar, não é hora para parar, é hora de arregaçar as mangas e trabalhar. Davi podia pensar assim: agora eu nunca fui reconhecido pelos meus irmãos, nem o meu pai me dava muito valor. Agora eu vou deitar e rolar, eu sou o rei, eles vão ter que me servir. Mas quem tem a unção de Deus não é para ser servido, é para servir. Nós que temos o chamado de Deus não é para ficar esperando que as coisas aconteçam, é nós que temos que fazer acontecer. Nós não temos que ficar esperando que o milagre venha, nós temos que correr atrás do milagre. Nós não temos que esperar que o irmão olhe por nós, é nós que temos que colocar o nosso joelho em terra e clamar ao Senhor. Ei, você tem o chamado de Deus na tua vida, então valorize esta unção. Davi voltou para o campo humilde. Ele não deixou a glória, a vanglória, o orgulho entrar no coração dele. Ele continuou apacentando as ovelhas do pai. Até que chega um chamado na vida de Davi. Ei, talvez você está aí paradinha no teu canto, mas vai chegar o momento que Deus vai te chamar para a batalha. De repente chega alguém lá: Davi, Davi,
casado. E quantas vezes, irmãos, nós vemos pessoas que se encolhem por não quererem fazer a obra de Deus. Talvez não é aquilo que você queria, talvez não é o rótulo que você queria, talvez não é na igreja que você queria, mas Deus exalta aquele que obedece em qualquer tempo e lugar. Não importa a aparência da igreja, não importa o jeito, é ali que Deus quer te honrar, é ali que Deus te colocou. Então se posiciona em nome de Jesus Cristo e deixa a glória do Senhor entrar e cair sobre a sua vida. Davi, irmãos, pensou, mas eu sou rei, eu vou tocar para animar o rei, o antigo rei. Primeiro, Saul nem sabia ainda. Quantas pessoas se atravessam na frente de Deus e vai contando tudo que Deus revela, tudo que acontece? Já pensou se Deus chegasse na presença de Saul e falasse assim, mas como que eu vou te servir? Eu fui ungido a rei. Saul matava ele. Irmãos, a primeira coisa que nós temos que aprender na nossa vida é guardar os segredos de Deus para nós. Davi guardou o segredo, irmão. Ele foi humilhado por Saul quantas vezes, mas ele não falou. Quantas pessoas falam, mas eu sou evangelista, eu não vou fazer tal coisa, eu sou evangelista, mas eu não posso me dar esse trabalho porque eu sou pastor. É por isso que nós temos que fazer, é porque nós somos evangelistas, porque nós somos pastores, porque nós somos obreiros, por isso nós temos que fazer. Glória a Deus. E Davi, na sua humildade, ele foi servir a Saul. Lembra, irmãos, que lá no dia da consagração passaram todos os irmãos de Davi por Samuel, porque Jessé olhava pela aparência, pelo físico, pela bravura, pela coragem, mas não era. A mesa estava posta, mas ninguém podia sentar na mesa enquanto ungido, enquanto escolhido, enquanto aclamado do Senhor não chegasse àquela mesa. Deixa eu te falar, nada vai acontecer enquanto Deus não te levantar, nada vai acontecer enquanto Deus não te ungir, e quando Deus te ungir, tudo será para a glória do Senhor dos Exércitos. Os teus inimigos verão, a sua família verá, todos verão a glória do Senhor sobre a tua vida. Não fique triste achando que você está sendo deixado de lado ou para trás de alguma coisa. Não, é porque ainda não chegou o momento de Deus na sua vida. Quantas pessoas chegam e falam, irmã, mas já faz tanto tempo que eu estou na igreja assim, assada, aquela irmã. Não chegou o tempo de Deus. Davi foi ungido menino. A palavra do Senhor, irmãos, nos diz que ele era ruivo, formoso, de semblante de boa presença. Os irmãos dele tinham porte, tinha força, tinha conhecimento, tinha sabedoria, mas Davi tinha presença. Ei, é a presença de Deus que muda a nossa vida. Então tenha a presença de Deus na sua vida. Não liga para o porte, não liga para o físico, mas busca a presença do Todo-Poderoso. É a presença de Deus que abre caminho, é a presença de Deus que abre porta, é a presença de Deus que nos faz sermos reconhecidos. Quando Jessé ouviu da boca de Samuel, este mesmo de repente ele pensou, nossa, mas um menino não conhece nada, só ficou nos passos apacentando ovelha. Engano de Jessé, porque Davi tinha uma comunhão, uma intimidade com Deus. Ei, às vezes, irmãos, quem olha para você não te dá nada, mas só você e Deus sabe a comunhão e a intimidade que você tem com Deus. Davi tinha muito mais do que os irmãos dele, que era preparado para a guerra. Ainda menino, a palavra do Senhor nos diz que ele rasgou um leão pelo meio, ele matou um urso. Então o que era a força dos irmãos dele perto, comparado à força de Davi? Era um menino ruivo, de boa aparência, semblante bonito, só isso que as pessoas viam nele. Mas Deus via ele no campo, Deus via ele debaixo da coberta de estrelas, que é o que ele tinha. Deus via
cuida do seu alicerce. Davi cuidou do seu alicerce, ele voltou para o campo, voltou a apacentar ovelhas, voltou a trabalhar para o pai. A unção não subiu na cabeça. Agora eu posso ir menos na igreja porque eu já fui ungido. Agora eu sou fulano de tal, eu não preciso me esforçar tanto. É engano teu, é agora que você tem que se esforçar. E quando Davi chega na presença de Saul, ele se porta como um verdadeiro rei, humilde e servo. E a palavra do Senhor nos diz que toda vez que ele dedilhava a harpa, o espírito maligno saía de Saul, tanto que Saul pegou amor por Davi. Olha como Deus trabalha, irmãos, da melhor forma possível. Saul pegou amor por Davi e pede para Jessé deixar que Davi seja o pajem de armas dele. E ali Deus começa a moldar, Deus começa a trabalhar a vida de Davi. Aleluia, Deus. Porque ele já sabia como cuidar de um rebanho, mas ele não sabia lutar na guerra. Ele não conhecia armamentos, não conhecia como que era. E Deus foi preparando Davi. Sabe esses tombos que você cai, essa angústia na tua alma, essas dores no teu coração, essa ansiedade achando que você não vai vencer, é Deus moldando você para a guerra. Porque lá no meio da guerra não dá tempo de você pensar em você mesmo, na tua ansiedade. Lá você tem que lutar, lá você tem que mostrar para que você veio. E o Senhor está te preparando para uma grande guerra. Mas vai ter guerra. Nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra espiritual, é a pior de todas. Porque nós não vemos o inimigo. Naquela época eles viam o inimigo. Agora nós não vemos. Por isso que nós temos que estar preparados em todo lugar, vigiando e orando, pedindo ao Senhor que abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver e contra-atacar no momento certo. Nós estamos numa guerra. E você está se preparando para essa guerra? Quantas pessoas, irmão, chegam para nós e falam: irmã, eu estou pensando em largar a mão de tudo porque é muita luta. Deus chamou nós para a guerra. Deus não chamou nós para ficar acomodado, irmãos. Tanto que quando Ele chama, a pessoa está trabalhando. A pessoa vê que tem que estar trabalhando. Quando Deus chamou Eliseu, o que Eliseu estava fazendo? Ele estava arando as terras do pai. E Elias chega para ele e fala: me segue. O que ele faz? Ele não contrata funcionários e põe parar a terra do pai para o coração dele ficar preso naquilo lá, não. Quando nós temos um chamado, nós temos que nos desprender. A primeira coisa que ele faz, ele mata o boi, os bois, queima as tralhas, faz um churrasco para todo mundo e vai. O coração dele não ficou naquele lugar. E por isso que ele foi tão usado por Deus, como a palavra do Senhor nos diz. Deus te chamou, irmã. Faça a diferença. Deus te chamou, irmão. Nós ficamos muitas vezes com o nosso coração preso em muitas coisas, mas a alma de Deus está aí, está precisando de reis e rainhas para governar dentro da tua casa, para mostrar o poder sobrenatural de Deus dentro da sua casa. Davi foi servir a Saul. Estamos falando do tempo. Ele continuou trabalhando. Ele não ficou acomodado. Aleluia. Quando ouvem os gargalhos, a zombaria do gigante, todo mundo corre, todo mundo fica com medo. Davi fala: não, eu vou contra ele. Ele não falou: não, eu fui ungido, eu vou lá. Não, eu vou contra ele. Eu não vou deixar que esse circunciso zombe do povo de Deus, não. É tempo, gente. É tempo. Ele foi, lutou contra o gigante, venceu aquela batalha para mostrar para todo mundo que não era tamanho nem formosura, mas é a presença de Deus. Aleluia, Deus. E de repente começam as batalhas, e de repente Davi começa a ser perseguido pelo próprio Saul. Quantas oportunidades Davi teve para matar Saul? Mas quem tem a unção de Deus, irmãos, não mata ninguém para pegar posição, não mata ninguém para pegar rótulo, não mata ninguém para pegar o lugar. Quem tem a unção de Deus espera o agir de Deus, espera o tempo do Senhor, porque o tempo do Senhor é puro, o tempo do Senhor é verdadeiro, o tempo do Senhor é eficaz,
Passou o tempo. Davi já era homem. Já estava acostumado com guerra. Mas ainda não era a hora dele sentar no trono. Ele ainda tinha lutas, ele ainda tinha muita coisa para fazer. Deus ainda tinha que honrar muito Davi na posição de guerreiro. E quando chega o momento de Davi sentar no trono, que ele podia pensar, agora eu sou rei, agora eu vou mandar, agora acabou as provas. O próprio filho quis tomar o trono de Davi. Para vocês pensar. Um pai, uma mãe, você tem um carro zero, um carro bom, ou uma casa maravilhosa, e o teu filho quer te matar para ficar com o teu carro na tua casa. O próprio filho de Davi quis matar Davi para pegar o trono. E o que Davi fez? Matou o filho? Não. Às vezes precisa fugir, irmãos. Às vezes nós precisamos dar um tempo, sair, deixa o inimigo achar que ele venceu, vai buscar socorro e glória da presença do Senhor. Davi foge. Mas o filho de Davi, Absalão, foge atrás, porque ele estava possuído por ganância, por orgulho. Mas ele encontrou o fim dele. Davi se alegra com isso? Não. Foi um dos piores pesares para Davi, foi saber que Absalão tinha morrido. Mas Davi senta no trono, e ali começa uma prova atrás da outra, uma prova atrás da outra. Pecado, tentação, luxúria. Mas nós vemos na palavra que mesmo quando Davi caía, ele se levantava, ele se arrependia, e a presença de Deus nunca se retirava de Davi. Não porque ele era um homem santo, porque ele era um homem bom, não. Porque ele se arrependia, porque ele reconhecia a fraqueza e os erros dele. Às vezes, irmãos, nos dias de hoje nós vemos pessoas que caem e não conseguem se levantar mais. Sabe por quê? Porque não tem arrependimento. Não se arrepende, não volta atrás. E você vai falar, não, irmã, não, eu não perdoo porque fez isso, aquilo, aquilo. Irmãos, outro dia eu estava conversando com uma moça, e ela estava falando para mim a respeito de uma situação que aconteceu. E aí eu falei para ela, irmã, está na cara que você tem que perdoar, irmã. Mas eu não fiz nada. Por isso mesmo que você tem que perdoar. Eu falei para ela, Jesus não fez nada, e Ele perdoou todos aqueles que fizeram contra Ele. E ainda falou, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Se Jesus, falei para ela, transpassado de dor, liberou o perdão para os seus algozes, por que você não pode liberar o perdão para essa pessoa? Irmãos, o que está faltando nos dias de hoje é arrependimento e perdão. Arrependa-te de todo o teu coração e tu verás a glória de Deus sobre a tua vida. Arrependa-te de todo o teu coração e o poder de Deus se aperfeiçoará em ti. Arrependa-te de todo o teu coração e a presença de Deus será contigo. Mas tem que ter arrependimento, igreja. Pessoas que congregam na mesma igreja sentam um do lado do outro e não conversa, não fala, não perdoa. Nós lemos ali no Salmo 95, irmãos, o Senhor estava desgostoso com aquele povo, porque era um povo de rebelião, era um povo de confusão. Deus não nos levantou para confusão, irmãos. Deus nos levantou para apaziguar a tempestade. Deus nos levantou para mostrar o amor excelso da cruz. Não para ver quem está certo e quem está errado. Senhor, quem pecou, quem errou, não importa, perdoa, me perdoe também, porque o inimigo está todo dia lançando seta para nos magoar, para nos ofender, para nos machucar. Todo dia nós temos que perdoar e todo dia nós temos que pedir perdão. Porque ninguém é melhor do que ninguém, irmãos. Não é porque nós temos uma unção, não é porque nós nos trajamos como obreiro que nós somos melhor do que alguém. Um determinado dia, uma pessoa chegou para mim e falou assim, nossa irmã, eu falei para o meu esposo, como a irmã Chica é humilde, eu vi ela limpando o chão da igreja. Eu não vejo nada demais em limpar o chão da igreja, lavar os banheiros da igreja, não vejo nada demais. Eu estou sujando também. Não tem nada demais em nós ser lá na casa do Senhor. Isso não me engrandece e não me diminui, eu continuo sendo eu, igreja. Está entendendo? Às vezes as pessoas pensam,
Se você esperar com paciência, você vai ver a glória de Deus. Não precisa se matar ninguém. Os teus próprios inimigos se matarão. Não precisa você tentar contra a vida de ninguém. O próprio Deus cuida de você e dos seus. Cuida em fazer a obra. Cuida em se aplicar a palavra. Cuida em obedecer as leis e as ordens que o Senhor tem colocado em nosso coração todo dia. Você foi ungido. Quem tem a unção de Deus aqui diz amém. Você foi ungido. Não importa quantas pessoas passou na tua frente. Não importa quantas pessoas já venceu e você ainda está no mesmo lugar. É o tempo de Deus. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer a obra. Mas uma coisa é certa: se você tem a unção, você tem o Espírito. E se você tem o Espírito, você não pode se comportar como as pessoas do mundo. Porque é o Espírito de Deus que faz a diferença na nossa vida. Para de se importar com as pequenas coisas. Para de se importar com as falácias. Ai, diz que disse. Deixa que dizem. Deixa que falem. Segue o teu caminho. Não tenta tirar nada limpo. Não tenta provar nada para ninguém. Quem prova o nosso caráter é Deus. Não foi Deus que provou o caráter de Davi? É Deus que prova o nosso caráter. Não precisa nós ficar nos justificando para ninguém, irmão. Nós estamos aqui para servir, para zelar e para obedecer à voz do Senhor. Amém, igreja? Deus tem unção ainda mais para dar. Deus tem coragem, força, refrigério, graça ainda mais para dar. Mas para isso nós temos que continuar indo para o campo. Para isso nós temos que continuar apacentando ovelha. Para isso nós temos que continuar proclamando o amor de Deus. Para isso nós temos que continuar sendo humilde na presença do Senhor. Irmãos, aprenda uma coisa: a revolta, o desespero, a angústia, a ansiedade não chama a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é um coração grato, um coração conquistado, um coração alegre, um coração agradecido. Então troque todas essas tuas raízes de amargura pela alegria de servir a Deus. E você vai ver que tudo irá bem, tudo vai se fazer melhor na tua vida, porque é Deus que cuida do tempo, do nosso destino, da obra que Ele tem na nossa vida, e Ele nunca desamparou um sequer dos seus. Não é agora que Ele vai desamparar. Amém, igreja? Fica essa palavra, esse conselho de Deus para você. Não olhe para a aparência, para a beleza, para a roupa. Não olhe para nada disso. Porque o que Deus quer é pessoas de semblante alegre, pessoas que sirvam a Ele com alegria, pessoas plenas, que as pessoas olham para você e falam: nossa, parece que você não tem problema nenhum. Não tenho, eu tenho um Deus que resolve todos os meus problemas, eu não tenho. Amém, igreja? Aprenda a confiar, irmãos. Deus não te trouxe aqui para você ser envergonhado. Aprenda a confiar na força do poder de Deus, e as demais coisas Ele fará por ti. E as palmas exaltam o Senhor.